Malaquias capítulo 2. Nós faremos a leitura do 1 até o 16. Malaquias 2, do 1 até o 16. Quem achou diz amém. Quem não achou, escola dominical, domingo, 9 horas da manhã, tempo precioso para nós estarmos juntos aí. Uma dica, você pode abrir em Mateus e voltar algumas páginas que você vai estar em Malaquias. Tá? É o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 2. Farei a leitura. E agora, esta advertência para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios, festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que fiz a vocês esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Oremos? Deus, nós lemos a tua palavra, e que a tua palavra que foi lida seja exposta com graça e fidelidade. Que o teu amor que é derramado sobre os nossos corações seja abundante. E que a presença do teu Espírito Santo, renovadora, e em várias situações constrangedora,
Mova o nosso coração ao Senhor e à tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós começamos a expor Malaquias há 2 domingos atrás, e nós queremos dar continuidade em Malaquias e expor ele por completo. Então esse é o nosso objetivo. Hoje é a nossa segunda mensagem. Eu não li o capítulo inteiro, porque o versículo 17 tem mais relação com o capítulo 3 do que com o capítulo 2. Então provavelmente introduziria um assunto novo que ficaria no ar. Então não compensou para nós lermos aqui hoje. Semana que vem nós começamos no 2:17, faremos a leitura do capítulo 3 inteiro. Importante entender um detalhe muito claro, muito simples para mim e para você. Malaquias é o mensageiro de Deus, esse é o significado do nome dele. Então Deus deseja falar algo para mim e para você. E de uma forma bem simples, o capítulo 2 fala para 2 grupos de pessoas. O primeiro são os sacerdotes e o segundo são para as famílias. Então, no que diz respeito aos sacerdotes, ele está entendendo a parte religiosa dessa caminhada. No que diz respeito às famílias, ele está entendendo o núcleo básico de uma sociedade, marido e mulher. E a partir disso, Deus deseja trabalhar. Só que desde o começo eu quero deixar algo muito claro para mim e para você. Quando Deus está falando para os sacerdotes, ele está falando para a igreja como um todo. Quando ele está falando para as famílias, ele também está falando para a sociedade como um todo. De tal forma que, quando Deus apresenta uma mensagem para os líderes da igreja, ele também está apresentando essa mensagem para a família. Porque é importante que a nossa vida com Deus esteja bem, para que a nossa vida familiar também esteja bem. Da mesma forma de quando Deus fala com a família, nós precisamos que as nossas famílias estejam bem, para que a nossa vida com Deus esteja bem. Então a questão é o seguinte: eu preciso estar bem com Deus para minha família estar abençoada. Isso é metade do caminho. Você também precisa estar bem na sua família, para que você esteja bem no seu relacionamento com Deus. Perceba, nós não estamos separando uma mensagem de cunho espiritual, religioso, sacerdote, para uma mensagem familiar para o seu casamento. Não, Deus se importa de uma mensagem completa. Essa mensagem não está excluída uma da outra. Não dá para nós aceitarmos uma e rejeitarmos outra, ou rejeitarmos outra e aceitarmos uma. Deus deseja falar ao teu coração na sua vida religiosa, mas também na sua vida familiar. E uma afeta a outra. Amém? A sua vida com Deus afeta o teu casamento. E o teu casamento afeta como você se relaciona com Deus. Assim como a tua saúde afeta o teu trabalho, e o teu trabalho também afeta a sua saúde. Quando você está com saúde, você trabalha bem. Agora, quando as coisas não estão bem no teu trabalho, a sensação que você tem é que você não está bem de saúde. Dor de cabeça, depressão e outras coisas como essa. Então, nós precisamos entender isso. Um segundo aspecto que nós precisamos entender, além dessa relação sacerdote e família, nós também precisamos entender que Deus pega pesado com o pecado. E isso é importante. Tendo em vista que algumas igrejas por aí não têm falado seriamente contra o pecado, nós precisamos falar seriamente contra o pecado. O pecado é pecado. Desagrada a Deus. Deus não fica contente por causa do pecado. Deus não se agrada disso. Então nós precisamos combater o pecado. Só há boas notícias se tem as más notícias. E apesar da perspectiva de Malaquias, principalmente no capítulo 2, ser assim bem negativa, o objetivo de Deus é positivo. Então, olha que legal. Deus apresenta premissas negativas que aos nossos ouvidos soam como uma repreensão, algo duro, para gerar em nós algo positivo. O que Deus deseja produzir na sua vida é algo bom. Então, qual é o objetivo de Deus? Eliminar o pecado no meio da igreja, no meio da sua família, no meio da sua casa,
para produzir bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Isso fica muito claro quando nós começamos a ler o texto, quando o sacerdote vai apresentar algo diante de Deus, e Deus diz que vai amaldiçoar até a bênção do sacerdote. E daí, Deus é tão sério que ele fala no futuro, mas depois ele já diz assim: de fato, eu já amaldiçoei. E isso se torna ainda mais sério em Malaquias 2, quando ele começa a falar assim: olha, sabe o excremento? Eu vou falar o português bem claro. Sabe as fezes? Não foi tão claro ainda, né? Sabe o cocô dos animais defeituosos que vocês trazem diante de mim? Deus está falando. Eu vou lançar fora vocês junto com eles. Tamanho era o pecado daquele povo. Mas qual que é o desejo de Deus? O desejo de Deus é produzir algo bom no meio do seu povo, mesmo quando ele faz, mesmo quando ele traz palavras duras para o nosso coração. É produzir e é gerar algo bom sobre as nossas vidas. Daí eu lembrei de uma frase do Spurgeon, e o Spurgeon disse assim: a pior coisa que pode acontecer ao homem é pecar e ainda se sentir feliz no pecado. Perceba, a pior coisa que pode acontecer ao homem é pecar e ainda assim ser feliz. Ele continua: isso é um sinal visível que Deus o abandonou. Quando alguém peca e sente feliz por causa do seu pecado, e ele fica alegre e feliz apesar desse pecado, é sinal de que Deus o abandonou. Agora, se o pecado faz mal para o teu coração, se você fica entristecido quando você falha, quando você peca, seja bem-vindo. Deus continua falando ao seu coração e à sua vida. Se você continua incomodado com o pecado que há dentro de você, louvado seja o Senhor, porque o Espírito Santo continua agindo na sua vida, te convencendo do pecado e querendo produzir santidade de vida e coisas boas na sua vida. Louvado seja Deus. Dito tudo isso, eu tenho algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida. Na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aplicações para a minha vida e para a sua vida. A primeira delas, mandamento é para ser ouvido e cumprido. O versículo 1 e 2 vai dizer: e agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. A versão que a Josi está usando, revista e atualizada, Malaquias 2:1, usa a palavra mandamento. A sua também, Zé? De mais alguém, mandamento? A minha versão usa o termo advertência, mas também cabe o termo mandamento. Essa ideia é a seguinte: Deus vai falar e o mandamento de Deus deve ser ouvido pelo seu povo. É interessante, se nós ainda nos entendemos como povo de Deus, nós precisamos ouvir o mandamento dele, mesmo que esse mandamento não seja agradável a mim e a você. Eu sei que você gosta de ouvir assim: Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. E nós falamos isso, nós ouvimos isso. Deus fala isso ao nosso coração constantemente. É bom dizer assim: você, Oziel, é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Deus fala isso para o Oziel, Deus fala isso para o Luciano, Deus fala isso para o Celso, para o Joilson, para o seu Lorival. Deus fala isso para as nossas irmãs também, tá? Eu não estou sendo aqui machista não, tá? Deus fala isso, com certeza ele fala. Mas em determinados momentos, Deus precisa subir o tom e falar um pouquinho mais grosso conosco. E nós precisamos ouvir, inclusive, isso. Porque quando Deus fala nesse sentido, é para o nosso bem. Quando ele fala dessa forma, ele não só deseja ser ouvido, mas ele também deseja ser obedecido. Alguém já falou que o cristianismo
é a religião da obediência. Isso significa que eu e você não estamos aqui pelo nosso bel prazer. Nós estamos aqui em obediência ao Senhor. É interessante falar isso, porque vocês também não estão aqui para obedecer o pastor. Se fosse para obedecer o pastor, essa igreja deveria estar muito mais cheia. Mas é para obedecer a Deus. Nenhum de vocês tem um compromisso em última instância comigo. Em última instância com o Senhor. Aquele que nos dá mandamentos. Aquele que fala conosco. Em última instância é a Ele e não a mim. Eu gosto muito quando vocês falam assim, pastor, é muito abençoado quando você está com a gente. Olha, o meu ego fica lá em cima. Mas eu preciso entender que não sou eu, é Ele. Sempre foi sobre Ele. E sempre será sobre Ele. E nunca sobre mim. É sobre Ele. Eu não estou aqui para apontar o meu nome. Eu estou aqui para anunciar o nome que vive e reina. Que é o nome do Senhor. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que era, que é e sempre será, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Cordeiro de Deus, que como uma ovelha muda, se entregou em nosso favor. Aquele que por tanto amor se entregou na cruz. Quem fez tudo isso foi Jesus e não eu. E é sobre Ele que eu quero falar. E é sobre Ele que eu quero motivar o teu coração a ouvir a voz e a obedecer. É obediência a Ele. Obediência a Ele. É ouvir a Ele. Quando nós o ouvimos e obedecemos, nós agradamos a Deus. Qual que era o problema daqueles homens? Tanto do sacerdote quanto das famílias. Eles sabiam a lei. Eles conheciam a lei. Eles conheciam a instrução de Deus. Os casamentos, eles sabiam que eles não poderiam se casar com pessoas que adoravam outros deuses. Eles sabiam tudo isso. Eles já tinham ouvido tudo isso. Mas eles não obedeceram. Eles não obedeceram. Quando não obedecemos a Deus, vem maldição. Quando obedecemos ao Senhor, vem bênção. Vem bênção. Você quer o segredo para a tua felicidade? Obedeça ao Senhor. Você quer o segredo para o teu casamento ser feliz? Obedeça ao Senhor. Você quer o segredo para uma igreja vibrante, forte, cheia? Obedeça ao Senhor. Quando nós obedecemos ao Senhor, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. Quando nós obedecemos ao Senhor, Ele abre as portas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. O salmista diz isso. Agrada-te do Senhor. Não é agrada-te do pastor. É do Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas tem que se agradar dele. Dele. Ai de mim, né? Agrada-te do pastor e ele satisfará os desejos do seu coração. Vocês estariam perdidos, viu? Perdidos. Eu não sou o gênio da lâmpada, nem Deus, na verdade, né? Mas é exatamente isso. Primeiro, mandamento é para ser ouvido e cumprido. Segundo, a aliança de Deus, para mim e para você, é uma aliança completa. Irmãos, nós estamos numa igreja presbiteriana, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Agora nem pareceu tão presbiteriano assim, mas tudo bem. O fato de nós sermos presbiterianos significa que nós somos aliancistas. O que significa ser aliancista? Significa que nós entendemos a leitura bíblica a partir de algumas alianças que Deus fez com o seu povo, no qual Deus coloca os parâmetros e o povo tem que obedecer a sua parte e Deus obedecer a sua parte. O ponto em questão é, Deus sempre cumpre a parte dele. O ser humano que sempre desobedece. A primeira aliança estabelecida é chamada de aliança das obras, que foi a aliança estabelecida entre Deus e Adão e Eva, no qual Adão e Eva pecaram, eles falharam, pisaram na bola. Depois disso você tem aquilo que nós chamamos de aliança abrâmica, que começa lá em Gênesis 12
se repete em Gênesis 15 e vai se repetindo com Isaac, Jacó e com a posterior geração, na qual Deus chama Abraão e diz assim: de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Seja tu uma bênção. Você tem os padrões ali da aliança bem estabelecida que vão se repetindo. Depois disso você tem uma aliança mosaica. Quando Deus, lá em Êxodo 3, diz assim: Moshe, Moshe, Eretz Kadosh. E daí ele começa a estabelecer e a falar uma aliança entre Deus e Moisés. Moisés, essa terra onde você pisa é terra santa. E daí Deus começa a falar da libertação do povo e tudo mais. Uma outra aliança é a aliança davídica, que é estabelecida entre Deus e Davi, na qual, da linhagem de Davi, permaneceria uma semente que governaria eternamente. A pergunta que não quer calar: a linhagem de Davi reina em Israel até hoje? Então a aliança falhou da parte de Deus? A aliança se cumpriu em Jesus, aquele que vive e reina eternamente. A pergunta que não quer calar: eu dei vários nomes de aliança. São alianças diferentes? Não. É uma mesma aliança, na onde Deus promete graciosamente se relacionar com os seus filhos. E daí ele deseja trazer vida e paz para os seus filhos. O versículo 5 de Malaquias fala dessa linhagem, dessa aliança a partir de Levi. E a partir dessa aliança, todas as outras alianças também têm o seu cumprimento e a sua concretização. Em outras palavras, aquela aliança que começou lá no início se cumpre ainda hoje sobre as nossas vidas. E essa aliança da parte de Deus garante duas coisas para mim e para você: paz e vida. Paz e vida. É interessante pensar nisso na perspectiva do Novo Testamento, né? O que Jesus garante para mim e para você é vida, e vida em abundância. Mas além desse termo abundância, você tem um outro adjetivo que é vida eterna. Em outras palavras, a aliança continua se cumprindo sobre a minha vida e sobre a sua vida. A pergunta é: nós temos desfrutado dessa aliança? Nós temos tomado posse dessa aliança? Nós temos firmado a nossa vida a partir dessa aliança? Porque aquele que fez a aliança contigo é fiel para cumprir. Mas além dessa perspectiva de vida, você também tem uma perspectiva de paz. Mas não é uma paz como o mundo oferece. A paz do mundo é uma paz, ausência de guerra, ausência de briga. A paz que Deus nos oferece não é essa paz. A paz que Ele oferece é a certeza do céu. Você está caminhando para o céu. Então descansa o teu coração nisso. Alguns adentrarão no céu um pouquinho mais cedo, outros um pouquinho mais tarde, mas todos nós estamos caminhando para o céu. O céu é de verdade, viu? Tem um filme com esse título. Nós precisamos lembrar disso constantemente, porque nós ficamos muito envolvidos nos problemas desse mundo, nas mortes desse mundo, nas doenças desse mundo, e nos esquecemos da realidade do céu. O céu é um lindo lugar, cheio de graça, sem par. Deus estará lá e nós estaremos com Ele. A árvore da vida vai estar presente e nós caminharemos uns com os outros lá e louvaremos o nome do Senhor eternamente. O céu continua sendo real e nós precisamos lembrar disso, porque isso traz paz ao nosso coração. Talvez você esteja olhando para a morte de algumas pessoas na semana e fica pensando assim: a morte é cruel. E talvez isso tire a sua paz. Ou talvez você pense, ou fale, como nós falamos antes de iniciar o culto ali fora, alguns irmãos que estavam reunidos, subir a escada é perigoso. Você pode até morrer se cair dela. Foi a morte de alguém famoso essa semana, né?
Num momento você está vivo, no outro você morre. Agora, a certeza do céu traz paz ao nosso coração. No começo da semana, eu fiz um velório. E há cerca de um mês atrás, eu fiz o velório do marido dessa senhora que eu fiz no começo da semana. Então, deu exatamente um mês. 17 de outubro, eu fiz o velório do marido. E 17 de novembro, eu fiz o velório da esposa. E é interessante você estar no velório e perceber como a morte tira a paz das pessoas. E diante desse cenário de morte, eu preciso te dizer que a aliança estabelecida com Deus traz paz. Firme o teu coração nessa aliança. Firme a tua vida nessa aliança. Os sacerdotes erraram em não firmar a vida deles nessa aliança. A pergunta é, nós erraremos como aqueles sacerdotes? Ou, se nós já erramos como aqueles sacerdotes, há perdão de Deus para a sua vida. Porque falta de perdão também é algo que pode tirar a sua paz. E eu preciso te dizer que Deus é o Deus de misericórdia, de toda misericórdia. E Ele está pronto para te perdoar. Confesse teu pecado a Ele. E Ele tem poder e graça para perdoar o seu pecado. Mas terceira aplicação. O Evangelho é para ser passado a outros. É interessante que do versículo 7 até o versículo 9, os lábios deles, os lábios dos sacerdotes, eles estão com conhecimento. Se você começar a ler e perceber, você vai perceber um plano de fundo que é o ensino. Eles receberam uma mensagem de Deus, e aquela mensagem que Deus entregou para eles não era para ficar com eles. Agora Deus estava chamando a atenção deles, porque eles estavam retendo o ensino, ou retendo parte do ensino, e não falando a totalidade da palavra de Deus para as pessoas. Olha só que interessante. Falar somente parte do que a Bíblia diz é pecado. Não falar o todo do Evangelho é pecado. Guardar parte da Bíblia para agradar algumas pessoas é pecado. Nós temos que voltar a ter a consciência de pregar o todo da Escritura, mesmo que algumas pessoas não nos ouçam, ou que algumas pessoas rejeitem a palavra que nós estivermos pregando. Eu prefiro ficar com aquilo que os discípulos entenderam, os apóstolos entenderam. Importa nos agradar a Deus ou aos homens? A Deus, com certeza. Então, se importa agradarmos a Deus, o Evangelho é para ser passado para outros. Eu não sei como que Deus tem colocado o Evangelho no teu coração. Eu sei que o Evangelho tem sido compartilhado. Nós cantamos o Evangelho em algumas canções. Nós falamos do Evangelho. Nós falamos da palavra. Eu não sei se algum vídeo na internet, eu não sei se algum folheto que você tem entregado para alguém, eu não sei se algum versículo que você tem lido para alguém. O que eu sei é que aquilo que você tem recebido não deve ser só para você. Esse é um princípio básico da fé cristã. A fé cristã não é egoísta. A fé cristã é altruísta. Ou seja, aquilo que você ouve é para você falar para outros. Então, a fé cristã é a seguinte: nossa, essa palavra foi para mim, mas não foi só para você. Foi para você e para sua família. Foi para você e para o seu vizinho. Foi para você e para o seu amigo do trabalho. Foi para você e para os seus amigos nas redes sociais. Foi para você e para aquelas pessoas que te cercam. A palavra de Deus nunca é só para você. Claro que quando nós estamos aqui, Deus deseja falar ao teu coração. E eu tenho certeza que Ele fala. E Ele vai continuar falando ao seu coração. Em algumas situações vai ser uma canção, fazendo menção ao Evangelho, uma porção da Escritura. Em outros momentos vai ser uma palavra que eu vou falar e que vai mexer com a sua estrutura. Claro que vai falar com você. Mas aquilo que fala com você também pode falar com outros. Também pode abençoar outros. Também pode alcançar outros corações e outras vidas. Então, como que você tem
permitido que o evangelho flua pela tua vida? Como que a vida do reino tem transmitido na tua vida? Nós fazemos parte do reino de Deus, aleluia. Como que o reino de Deus tem fluído por meio de você? Você tem sido um agente catalisador do evangelho e levado esse evangelho para outros? Você tem sido uma força motriz de Deus para que outros sejam mexidos pelo evangelho? Esses dias eu fui visitar a Dona Maria, não essa semana, algumas semanas atrás. A Dona Maria falou assim: pastore. Dona Maria fala assim: pastore, me dá os folhetos para quando eu ir para Montemor no ônibus, eu poder entregar esses folhetos lá no ponto de ônibus. Nós podemos fazer mais pelo evangelho. Mais pelo evangelho. Dona Maria, com mais de 70 meses de vida, fazendo a obra do Senhor. Sem desanimar, sem pestanejar, mas fazendo a obra do Senhor. Provavelmente no meio do ano que vem, eu e a minha digníssima iremos numa viagem no Mato Grosso para fazer missões com as tribos indígenas no Pantanal. Não é para pescar, viu, gente? Para fazer missões nas tribos indígenas. Nós queremos fazer mais em prol do reino. E nós podemos fazer mais em prol do reino. Deixa eu prosseguir aqui. Quarta aplicação. Levar pessoas para fora da aliança é pecaminoso. Aqueles sacerdotes, ao negligenciar a pregação do evangelho, ao ensinar o evangelho de maneira errada e equivocada, estava levando pessoas para longe de Deus. Eu gosto muito daquele texto em que Jesus chega lá no Novo Testamento, no templo, e as pessoas estão vendendo coisas, e Jesus pega o chicote e expulsa todo mundo da base da chicotada. Eu gosto daquele texto. E normalmente nós interpretamos aquele texto de uma maneira um pouquinho equivocada. E nós pensamos na questão do comércio. Comércio dentro da casa de Deus é errado. Amém? É errado. Nós não estamos aqui para fazer mercado da fé. Nós não estamos aqui para vender caneta ungida, sabonete ungido, lenço ungido, nada disso. Tem algumas igrejas por aí que fazem esse tipo de comércio na fé. Nós não fazemos. A Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Tem uma igreja que vende vassoura ungida para varrer os pecados para longe de Deus. Isso daí está parecendo mais amuleto do que pregação do evangelho. Agora, nós entendemos que comércio é algo errado, mas o que aquele texto de Jesus expulsando os cambistas queria dizer é que tudo aquilo que impede o acesso a Deus é pecaminoso. Aquelas pessoas estavam impedindo as pessoas de chegar diante de Deus. Quando alguém prega o evangelho pela metade, quando alguém não prega a Bíblia, mas prega ideologia, quando alguém chega aqui e quer pregar marxismo, comunismo, ideias políticas e não pregar o evangelho, o que essa pessoa está fazendo é pecaminoso. Quando alguém chega aqui e quer pregar muito mais as leis de Piaget, a fórmula de ensino de Sócrates, Platão ou Aristóteles, ou qualquer outro pensador, no lugar do evangelho, é pecaminoso. É pecaminoso. E quando alguém quer pregar o evangelho e quer usar esses meios para pregar o evangelho, porque o evangelho é para ser puro e cristalino. O evangelho é a expressão da verdade. E é ele que nós devemos pregar. E não outra coisa. E não outra coisa. Eu preciso falar isso, porque eu tenho visto algumas pessoas querendo pregar o evangelho sem evangelho. Querendo pregar a Bíblia sem Bíblia.
querendo pregar a Bíblia por ação social. A igreja faz ação social? Claro que faz. Por falar nisso, irmãos, nós continuamos arrecadando alimentos, tá? Para montar a cesta básica. Você pode trazer os alimentos que nós temos entregado as cestas aos irmãos por aí. Mas o nosso objetivo final não é ação social por ação social. Nós queremos pregar o evangelho, ler a Bíblia para as pessoas e falar da realidade de Jesus para as pessoas. E algumas pessoas têm negligenciado essa parte. Quinta aplicação. E agora eu pretendo falar um pouquinho mais sobre casamento. E eu vou passar um pouquinho rápido, porque eu tenho algumas coisas importantes para falar. Casamento que desagrada a Deus é abominável. Em outras palavras, Deus odeia casamento que desagrada a Ele. Que tipo de casamento que desagrada a Deus? Primeiro nós temos que entender que tipo que agrada, né? O casamento entre homem e mulher agrada a Deus. Que foge disso não agrada. O casamento entre duas pessoas maduras, adultas, agrada a Deus. Fora disso, não agrada a Deus. Então não é casamento entre alguém adulto e uma criança. Entre pessoas adultas. O casamento que agrada a Deus é um casamento diante dele. Estabelecido a partir da aliança com ele. Agora, quando você olha do versículo 10 até o versículo 16, você vai ver algumas coisas que desagradam a Deus. Então, nós precisamos entender que o nosso casamento, se você ainda não é casado, o casamento futuro que vai agradar a Deus, é um casamento baseado na aliança. Baseado em pessoas que estão dentro do reino, dentro da igreja. Algumas pessoas reclamam do seu casamento, mas foram procurar casamento lá fora. Lá fora não vai ser lugar de encontrar casamento mesmo. Lá você vai encontrar dor de cabeça. E por aí vai. Sexto, fidelidade conjugal produz bênçãos para o casal. O texto vai enfatizar isso, né? A mulher da mocidade, a mulher que você conheceu ainda na infância e tudo mais. Isso significa o quê? Fiel um ao outro. Vai gerar frutos na vida do casal. Só que é interessante você perceber isso, porque o efeito que isso gera é um efeito gradativo. Você começa no casamento. Daí depois do casamento, além do casamento ser abençoado pela fidelidade, a família é abençoada pela fidelidade. Porque os filhos percebem isso e seguem o exemplo de seus pais. Depois disso, você vê a sociedade sendo abençoada. Aquela pessoa é diferente. Ele é fiel à esposa dele. A esposa é fiel ao esposo. E é duro falar isso nos dias de hoje, mas parece que fidelidade é algo escasso à nossa volta. Infelizmente. Parece que a tônica é o adultério. Infelizmente. Infelizmente. É interessante você observar isso, que até as músicas estão falando isso, né? Eu estava esses dias zapeando pela televisão, e daí parou na novela lá, e daí tocou a música, um pedaço da música, e a música dizia assim: respeita ela. Ela não é amante, não. Ela é minha namorada reserva. Olha o cúmulo do absurdo. E daí nós estamos cantando isso por aí. Isso está sendo difundido por aí. E conforme isso vai sendo difundido, vai formando pensamentos a partir disso. Daqui a pouco toda a sociedade acha isso normal. Só que isso pode ser normal para a sociedade, nunca vai ser normal para a palavra de Deus. A palavra de Deus continua pregando para mim e para você fidelidade. Sétima aplicação. Cuidado pessoal leva a um casamento abençoado. O texto continua falando e vai falar num determinado momento, dizendo para ele se cuidar. E conforme ele se cuida, o casamento dele é abençoado. Só que esse cuidado não é um cuidado
pura e simplesmente por dizer assim, cuida. É um cuidado espiritual. A realidade é a seguinte, esteja diante de Deus e Deus vai abençoar o teu casamento. O que me entristece é que algumas pessoas preferem estar longe de Deus e, consequentemente, o seu casamento devastado. Algumas pessoas falam assim, pastor, ora pelo meu casamento, mas é sempre assim, ora pelo meu casamento, mas nunca assim, eu vou estar na igreja e vou orar pelo meu casamento. Parece que é sempre o outro, né? Sempre o outro. E daí parece que os problemas sempre se repetem, e são sempre os mesmos. Por quê? Porque a pessoa não teve esse cuidado pessoal de estar diante de Deus. Lá em Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, Paulo fala para Timóteo assim, cuida de ti mesmo, e assim você vai poder cuidar dos outros. Nós precisamos cuidar de nós, porque quando nós cuidamos de nós podemos cuidar do nosso cônjuge. E só assim, diante de Deus, que nós poderemos ter um casamento abençoado. O Hernandes Dias Lopes diz que a matemática do casamento é assim, 1 mais 1 é 1. O nosso texto lembra isso. Quando os dois se casam, eles são um só. Malaquias 2 reafirma o que está lá em Gênesis 2. É interessante, é o início do Antigo Testamento e o fim do Novo Testamento. O que é isso? É um quiasmo. Tudo que está dentro dessa mensagem inicial e final é o que Deus deseja para o teu casamento. Casamento abençoado, tá? Então, o que isso significa? Reforçando a ideia. 1 mais 1, 1. Mas na matemática do casamento, 1 mais 1 também é 2. Porque você continua sendo você. O Luciano vai continuar sendo Luciano. E assim por diante, né? Mas a matemática do casamento, 1 mais 1 também é 3. Porque Deus está junto. Deus faz parte daquele cordão de 3 dobras. Então, cuidado pessoal envolve isso. Você cuida de você, mas ao mesmo tempo, você tem alguém que cuida de você. E você também tem alguém que cuida de você. Você cuida de você, o teu cônjuge cuida de você, ou o futuro cônjuge cuida de você. E Deus também cuida de você. Então, oitava aplicação. Deus odeia o divórcio. Eu preciso relembrar isso para mim e para você, porque nos dias de hoje o divórcio dentro da igreja é tão comum quanto fora da igreja. Só que o casamento instituído por Deus é um casamento para a vida inteira. Nós precisamos lembrar disso. Nós vivemos numa sociedade do descartável, copo descartável, prato descartável, talheres descartáveis, celulares descartáveis. Você tinha um celularzinho daquele antigo, ele durava anos, caía no chão e não quebrava. Agora você tem esse celularzinho novo aí, cai no chão, a tela trinca. E o que a pessoa faz? Descarta. Algumas pessoas estão fazendo isso com o casamento. E estão entrando aí 25 anos, terceiro, quarto casamento. Gente, eu não estou brincando. Tem pessoas por aí com 25 anos adentrando no terceiro casamento. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Deus odeia o divórcio. O termo bíblico aqui é comparado com violência. O versículo 16 de Malaquias 2 coloca as duas coisas no mesmo pé. O divórcio e violência. Duas coisas que Deus está odiando no texto. Odiando. Dito isso, eu tenho 3 pontos para você guardar no seu coração. Primeiro, você e eu precisamos nos aproximar da palavra de Deus. Eu e você. Talvez você veja aqui nessa noite e você esteja longe da palavra de Deus. Você precisa se aproximar dela. Voltar a tua vida para a palavra. Segundo, nós precisamos amar a Deus. Consequentemente, quando nós amamos a Deus, nós amamos o nosso casamento. Quando nós amamos o nosso casamento, nós amamos a nossa família. Quando nós amamos a nossa família, nós amamos as pessoas à nossa volta.
é amor. Você precisa amar a Deus e, consequentemente, amará as pessoas à sua volta. Terceiro, casais fortes é igual a famílias fortes. Famílias fortes é igual a uma igreja forte. Uma igreja forte é igual a uma sociedade forte. Agora, o oposto também é verdadeiro. Casais fracos geram famílias fracas, igrejas fracas e sociedade também fraca. Para encerrar, tem um livro intitulado As 5 Linguagens do Amor. E ele trabalha a ideia dessas linguagens como um meio para abençoar o teu casamento. Então eu quero falar essas 5 linguagens e você vai tentar essa semana abençoar o teu cônjuge, você que é casado, você que é casada, abençoar o teu cônjuge com uma dessas coisas, tá? A primeira linguagem do amor é palavras de afirmação. O que é isso? Elogiar o seu cônjuge. Elogiar a roupa, a comida que ela fez, algo que ela disse, e por aí vai. Segunda linguagem do amor, tempo de qualidade. Essa semana você vai ter um tempo de qualidade com o teu cônjuge. O que é isso? É um tempo para vocês assistirem um filme, um tempo para vocês passear, um tempo para vocês jogarem dama juntos, xadrez juntos, um tempo de vocês, que ninguém vai atrapalhar. Tempo de qualidade. Vocês vão ter que fazer as 5 linguagens na semana? Claro que não. Escolhe uma, mas não pela mais fácil, tá? Terceiro, presentes. Tem marido que gosta de ganhar um presente, esposa que gosta de ganhar um presente. Você vai fazer isso essa semana. Vai comprar um presentinho. A minha esposa diz o seguinte: eu gosto de ganhar um presente. Pode até ser um bombom. Tá aí. Presentes. Dá um presente para alguém e tudo mais. Quarto, atos de serviço. Esposa, lava o carro do marido. Maridos, lave o banheiro. E por aí vai, né? Mas o que é um ato de serviço? É fazer sem que a outra pessoa peça. Deu para entender? Então, se a Josi chegar para mim a semana e pedir para eu lavar o banheiro, eu não lavo, porque ela pediu. Daí não vale o ato de serviço. Quinta linguagem do amor. Toque físico. Toque físico. Algumas pessoas gostam de abraço, de carinho, de afago, de sentir alguém próximo. Toque. Toque. Só isso. 5 linguagens do amor. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico. Eu pretendo gravar um vídeo para o canal do YouTube, daí vocês vão ver esse vídeo no canal também, falando sobre as 5 linguagens do amor. É isso aí, eu quero convidar o pessoal do louvor para vir à frente, porque nós temos o último